Regional. 11 horas e 31 minutos, voltamos pelo rádio, já estamos também ao vivo através da nossa transmissão. A todos que nos acompanham, um bom dia. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Regional o Dr. Fábio Turaza, advocacia previdenciária, especialista em direito previdenciário, indenizações por acidente e doenças do trabalho. Dr. Fábio Turaza sempre se coloca à disposição para estar participando aqui do nosso programa, esclarecendo, é claro, algumas dúvidas, e hoje está aqui para falar da aposentadoria especial. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à rádio. Tudo bem? Bom dia, Rafaela. Bom dia, Fredson. A todos os amigos da Rádio Regional, a todos os ouvintes da Rádio Regional, aos internautas que nos acompanham tanto pela gravação da rádio quanto pelos meus canais de divulgação. É um grande prazer poder voltar a esta casa, onde sempre sou muito bem recebido, e aproveitando da grande audiência que a Rádio Regional tem em toda a nossa região. Doutor, o prazer é todo nosso em recebê-lo e tratar sempre, doutor, de assuntos importantes e que acabam gerando dúvidas entre a população e que, inclusive, podem participar e estar enviando aí as suas perguntas. Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria especial, doutor. Primeiramente, é importante esclarecer o que é essa aposentadoria especial. Sim, Rafaela, sempre é muito importante nós levarmos ao conhecimento de toda a população, algumas dicas, algumas informações pertinentes, não só dentro da área de previdência, mas dentro da área das relações de consumo, das relações de trabalho, A área do direito, a área do direito como um todo, assim como em outras áreas médicas, educacional, enfim. Eu acho que é importante sempre nós contribuirmos com a nossa sociedade com algum tipo de informação relevante. Como você me perguntava, a questão da aposentadoria especial é um assunto de muito interesse e muita importância para o trabalhador brasileiro. Por quê? Porque é uma possibilidade de uma aposentadoria daquelas pessoas que trabalham em contato com algum agente que traz algum tipo de prejuízo para a saúde ou para a integridade física daquele trabalhador. Então, esse seria o conceito da aposentadoria especial. Uma aposentadoria diferenciada em razão de uma prestação de serviço diferenciada pelo trabalhador que está trabalhando com a exposição da sua vida ou da sua integridade física. Doutor, aí diante desse conceito, quem tem direito a essa aposentadoria especial? Como o próprio nome da aposentadoria, como o próprio conceito da aposentadoria especial nos traz, todo aquele trabalhador que tem a exposição da sua saúde ou da sua integridade física a algum agente nocivo, e esse agente, Rafaela, ele pode ser químico, biológico, físico, ou então associação de todos esses agentes, todo esse trabalhador que se encontra nessa condição consiga efetivamente comprovar essa exposição e esteja regulamentado por lei que aquela situação, aquela sujeição a algum agente nocivo é prejudicial à saúde, ele pode ser beneficiado com esse tipo de aposentadoria. E dentro do conceito e da toda a normatização que envolve a aposentadoria especial, existe, evidentemente, a legislação que regulamenta esse tipo de benefício. E aí, a gente entraria num campo extremamente tortuoso e complexo, uma vez que o ordenamento jurídico ele é muito complexo, mas só para quem está nos acompanhando em casa, e aí a gente voltaria naquela questão de quem teria esse direito efetivamente, até 1995, para esses trabalhadores, existia a regulamentação pelos decretos por categoria profissional. E aí, todo aquele que se enquadrava em determinada profissão já pré-estabelecida pela regulamentação desses decretos, teriam direito a esse tipo de aposentadoria especial, sem a necessidade da comprovação. Por exemplo, o médico, o motorista de caminhão, o dentista, o engenheiro, o soldador, o enfermeiro,
Existia até 1995, 28 de abril de 1995, uma regulamentação de profissões que se enquadravam à aposentadoria especial. Porque o grande diferencial da aposentadoria especial é justamente a possibilidade de se aposentar cumprindo menos tempo de atividade e efetivas contribuições, uma vez que aquela atividade está prejudicando a saúde daquele trabalhador. Então, a aposentadoria especial, ela se dá aos 25 anos, aos 20 anos e aos 15 anos. 15 e 20 anos seria mais para os mineiros de subsolo, aqueles que estão expostos ao amianto, enfim. Seria aqui na nossa região, inclusive, nós nem temos essa situação. A grande maioria das profissões e das situações das relações de trabalho se enquadraria dentro da possibilidade de aposentadoria aos 25 anos. Portanto, um médico que se desempenhou a sua função exposto a agentes que tragam prejuízo à sua saúde, com 25 anos de contribuição, ele já pode se aposentar. Não significa que ele vai, significa que ele pode. Engloba muitas profissões, doutor? São muitas profissões. O rol ele é bastante extenso. Né? Motorista de ônibus, cobrador de ônibus, o tratorista por equiparação entraria, né? A questão dos dentistas, médicos, enfim, o rol de profissões ele é muito grande. E a partir de 1995, não existe mais a regulamentação por profissões, ou seja, não significa que uma determinada profissão é considerada prejudicial à saúde, portanto, teria direito, dependeria de comprovação. Por exemplo, um médico, dentro do mesmo exemplo, um médico, para ele ter direito à aposentadoria especial, ele tem que comprovar que ele está exposto a uma situação de risco à saúde ou à integridade física. E de que forma que funciona essa comprovação? Sempre através dos formulários. Até 31 de dezembro de 2003, os formulários eram DSS 8030, SB 40, que significa Secretaria de Benefício, DSS é Departamento de Seguridade Social, enfim, o DIRBEM 8030, eram os formulários que relatavam que aquele trabalhador, feito pela empresa, que aquele trabalhador estava exposto a um determinado tipo de risco. O ruído, por exemplo, é um deles, né? Porque tem sempre, antes de 95, tinha a categoria de profissões e tinha a categoria também de agentes químicos, físicos e biológicos. Dentro dos físicos, por exemplo, está o ruído. A questão do ruído, para que o ouvinte da rádio regional possa nos entender. Até o ano de 2003, de 97, o limite de ruído era até 80 decibel. Ou seja, aquele trabalhador que estava lá, por exemplo, na sua metalúrgica, trabalhando num nível acima de 80 decibel, era tido como uma atividade de risco, portanto, uma atividade especial que ensejaria uma aposentadoria especial. De 97 a 2003, houve uma alteração na legislação, e é um ponto muito polêmico, talvez pode ser por um próximo bate-papo. Esse decibel foi elevado para 90. Portanto, aquele mesmo trabalhador que até 97 estava exposto acima de 80, ele teria que estar acima de 90 para que a atividade fosse considerada especial. E a partir de 2003, voltou novamente o ruído para 85 decibel. Então, nós temos 3 faixas de prejudicialidade pela exposição no ruído. E aí tem Mesmo aí, doutor, com todos os aparelhos aí, de tentar prevenir esses danos, a pessoa consegue essa aposentadoria especial? Isso, muito importante a sua pergunta, inclusive muito pertinente, Rafaela, porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que existe, primeiro vamos generalizar em todos os casos, quando existir o fornecimento e comprovação do EPI, que é o equipamento de proteção individual, ou do EPC, que é o equipamento de proteção coletivo, existe a necessidade de demonstração que aquele equipamento seja realmente eficaz. Não basta fornecer, ele tem que eliminar e neutralizar o risco. Para o caso do ruído em especial, inclusive é o tema 555 do STF,
foi decidido que para o ruído não existe equipamento de proteção individual ou coletivo que seja eficaz. Por quê? O ruído, ele pode até atenuar, o equipamento pode até atenuar a questão da audição daquele ruído. E aí a gente pode ouvir um pouco menos aquele nível de ruído. Só que o ruído, ele não só provoca efeitos no nosso organismo pela audição. Ele provoca pela vibração. As ondas daquele ruído penetram no nosso organismo, e isso existem inúmeros estudos que comprovam essa teoria, essa tese, e, portanto, o ruído, não existe um equipamento de proteção que seja eficaz quando se trata de ruído, para fins de aposentadoria especial. Eu não estou falando em insalubridade relacionada à parte trabalhista, isso é uma outra história. Eu quero dizer com relação à parte da concessão da aposentadoria especial ou da consideração desse tempo como especial, ainda que não seja concedida a aposentadoria especial. Nós vamos falar isso um pouco adiante. Doutor, fugindo um pouco do tema de hoje, a aposentadoria especial, mas aí respondendo a perguntas dos nossos ouvintes, a Vera perguntando, pedindo para repassar para você, ela diz que a mãe dela recebe a aposentadoria do pai dela, né? E se ela tem direito de se aposentar. Ela tem 72 anos. Rafaela, é a Vera, né? Isso, a Vera que está repassando a Vera, pergunta. Né, pela participação, extremamente enriquece o nosso bate-papo, né? Quando o ouvinte ele participa. E no caso, a mãe dela, ela recebe, na realidade, não a aposentadoria do pai, ela recebe a pensão por morte que foi gerada em razão do vínculo que o pai teve com o INSS. E, portanto, uma aposentadoria com uma pensão é perfeitamente cumulável. Nós falamos isso na entrevista anterior de dias atrás. Agora, dentro da aposentadoria por idade, ela cita que tem 72 anos. Não basta só o cômputo da idade. Ela precisa ter um número mínimo de contribuições para que cumpra o requisito estabelecido pela lei para que o INSS possa lhe conceder o benefício da aposentadoria por idade. Doutor, agora retornando ao assunto, o tema de hoje, que é a aposentadoria especial, nós estamos falando ao vivo com o doutor Fábio Turaza. Doutor, sobre o fator de conversão, do que se trata nesse caso da aposentadoria? Algo mais? Não, só complementando a sua pergunta anterior, que você falou como é que a gente comprovaria, né, a questão da especialidade. Até 31 de dezembro de 2003 eram os formulários SB40, de IBEM 8030, DSS 8030, enfim. A empresa teria que emitir aquele formulário, mas no caso do ruído, na exposição ao calor, teria que ter o laudo comprovando, enfim. A partir de 1º de janeiro de 2004, passou a vigorar o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que atualmente é só perfil profissiográfico, né? E nesse documento tem ali todas as informações pertinentes à empresa, ao trabalhador, ao vínculo, período e a profissiografia do trabalhador, ou seja, quais são as atividades que aquele trabalhador executa naquela determinada empresa, né? Ou na sua atividade, por exemplo, do médico, do dentista, como contribuinte individual, que é o popularmente conhecido como trabalhador autônomo, né? Ele também tem a possibilidade, embora o INSS não reconheça a atividade especial do contribuinte individual, a Justiça, obviamente, já reconhece, porque não pode haver distinção entre segurados, né, categorias de segurado. Então passou a vigorar o PPP, que é um documento que a empresa tem o dever de fornecer ao funcionário, sempre quando faz a demissão ou quando é solicitado para fins de aposentadoria, que ali vai demonstrar para o órgão concessor do benefício, que no nosso caso nós estamos tratando do regime geral de previdência social, seria o INSS, onde ele vai poder avaliar se aquela condição em que a empresa demonstra que o trabalhador executava a sua atividade e, por consequência, tinha contato com alguns produtos, né, ou agentes físicos, químicos ou biológicos, se enquadram dentro do que a legislação prevê e, portanto, seria passível da concessão de reconhecimento daquele período como especial ou não. Então, é muito importante que todo trabalhador já
tem em mãos esse documento, né, que é o popularmente chamado de PPP. Mas aí as pessoas perguntam em casa, né, doutor, se as empresas vão fornecer Não, esse... isso é uma obrigatoriedade da empresa, né? Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Por força de lei, a empresa deve fornecer, né? Ela deve fornecer ao trabalhador. E sobre esse fator de conversão, doutor, do que se trata? Como nós falamos, Rafaela, a aposentadoria especial é uma modalidade de aposentadoria que dá direito ao segurado, né, se aposentar com menos tempo de contribuição, justamente porque as características da sua atividade já lhe trazem um prejuízo à saúde ou à integridade física. Portanto, não seria justo exigir dessa pessoa, por exemplo, um frentista de posto de gasolina, que tem contato ali com a gasolina muito próximo. A gente sabe que antigamente eles ficavam ali próximo ao tanque para verificar se estava completando ou não, e estão em constante contato com aqueles gases emitidos pela gasolina. E dentro da gasolina tem uma substância muito importante que é o benzeno, que é um produto que foi considerado cancerígeno. Entendeu? Então, esse contato desse profissional com esse produto químico concede a ele a oportunidade e a possibilidade de se aposentar um pouco antes daqueles que trabalham sem esse fator de prejudicialidade à saúde. Então, ele teria que trabalhar 25 anos nessa atividade para se aposentar, ok? Mas e no caso, por exemplo, de um trabalhador que trabalhou lá 10 anos nessa atividade, e depois ele veio trabalhar num escritório, por exemplo, sentado numa mesa onde não tem nenhum agente que vai prejudicar a sua saúde, não tem nenhum agente nocivo. E aí, como é que fica? Ele tem um período da vida dele contribuído numa classe de atividade que lhe dá o direito de aposentar com 35 anos. E uma outra período de atividade que lhe daria o direito de se aposentar com 25 anos. Como é que fica? Os dois têm o mesmo peso? Não. E aí existe a possibilidade de conversão desse tempo de atividade especial em atividade comum para pleitear uma aposentadoria com requisito de 35 anos, normal. No caso do homem, uma aposentadoria normal. Como que vai funcionar esse fator de conversão? Nós precisamos dividir, ele tem que sempre partir para um regime, e ele tem sempre que partir para o regime de cima. Né? Antigamente até podia converter tempo comum em especial, hoje não mais. Nós podemos converter tempo especial em comum. Uma aposentadoria de 25 para 35 anos, e não uma de 35 para 25. E aí ele vai fazer o seguinte, a conta é simples. Popularmente, todo trabalhador fala, a cada 10 anos que eu trabalho, eu ganho 4. Né? Na realidade, essa construção popular, ela vem justamente da divisão do tempo de período maior pelo tempo de período menor. Portanto, se ele vai dividir 35 anos por uma aposentadoria de 25 anos, ele divide 35 por 20, ele chega no fator 1,4. A mulher, por exemplo, que se aposenta aos 30 anos de idade e vai trabalhar numa atividade de 25 anos, ela divide 30 por 25, ela tem um fator de conversão de 1,2. Então, esse período do nosso exemplo, em que o trabalhador se ativou lá no nosso exemplo, foi um frentista. Ele ficou 10 anos lá como frentista, tendo contato com benzeno, comprovou esse período de 10 anos. Vai representar quanto na aposentadoria dele de 25 anos? Aí sim vai representar os 14 anos. Ele trabalhou 10, mas na hora de fazer o cômputo entra como 14 anos. Porque ele tem esse multiplicador de 1,4, justamente porque esses 10 anos foram exercidos numa situação que lhe trouxe ou potencialmente lhe traria um risco à saúde ou à integridade física. Doutor, mais uma pergunta, a Valéria, sobre a questão da comprovação da exposição a esses agentes nocivos. Ela pergunta, eu gostaria de saber sobre a questão das empresas que fecharam, mudaram para outro estado, como que fica para conseguir este documento? Isso é pergunta da Valéria. Isso. É Valéria, né? Valéria, primeiramente, agradeço aí pela participação. Como nós já dissemos, isso enriquece e muito, né, o bate-papo e traduz, na realidade, a dúvida de, né, outras pessoas, né? Do trabalhador brasileiro. E é uma situação bastante comum, por quê? As pessoas só se preocupam em procurar
reunir toda a documentação no momento em que completa o tempo e vai pedir a aposentadoria. E às vezes isso está relacionado a uma empresa que efetivamente exerceu o seu trabalho há 30 anos atrás. Já fechou, mudou, e aí, às vezes, nem existe mais o sócio, a empresa não existe mais, enfim. Uma série de situações podem acontecer. Mas o trabalhador ele não pode ser, em momento algum, prejudicado. Agora, ele tem que tentar comprovar essa situação. A empresa fechou, ele tem que tentar verificar se ele consegue laudos antigos, se tem alguma pessoa daquela época que ainda detém toda essa documentação e poderia lhe fornecer esse documento, ou então, na pior das hipóteses, quando não existe mais a empresa, não existe mais o sócio, não tem como encontrar. Pode-se fazer ou uma prova emprestada, para se comprovar aquela atividade, aí precisa ser, de repente, de um laudo de um companheiro de trabalho daquela mesma empresa, ou então uma perícia, e aí seria, tanto na via administrativa, haveria essa possibilidade, quanto na via judicial, por similaridade, ou seja, eleger uma empresa que preste a mesma condição de trabalho, né, do ambiente de trabalho daquela que você efetivamente exercia, e uma função que seja semelhante à sua exercida lá no passado. E aí faz-se uma perícia por similaridade, não tem problema nenhum. Doutor, para a gente encerrar, falando aí, economicamente falando, a aposentadoria especial é um benefício mais vantajoso? Sim, Rafaela, sem dúvida, porque a aposentadoria especial pura, enquadrada lá no artigo 57 da Lei 8.213, que lá no INSS recebe um código diferente, que é a espécie 46, ela tem uma grande vantagem ao trabalhador, que é a possibilidade de afastar a aplicação do fator previdenciário, que muitas vezes reduz de forma significativa o valor da aposentadoria, o valor do benefício daquele segurado. Né? Nós estamos, e o trabalhador que nos ouve em casa, e talvez quem já tenha se aposentado, tenha essa vivência. Né? Quando você olha a sua carta de concessão, você vai ver que o fator previdenciário que foi aplicado foi de 0,60, ou seja, ele perdeu 40% do valor da sua média salarial. Então, sem dúvida nenhuma, quando se consegue a aposentadoria especial pura, genuína, o fator previdenciário não é aplicado nesse tipo de aposentadoria, e aí sim o beneficiário, o segurado, ele vai com 100% da sua média contributiva. Porque na aposentadoria comum, por tempo de contribuição comum, o índice aplicado também é de 100%, mas depois ele tem mais a aplicação do fator previdenciário. Então, uma aposentadoria que a média contributiva dele, de 94 até a data do requerimento, ficou lá em R$2.000, se ele tiver um fator previdenciário de 0,60, entendeu? O valor da aposentadoria dele vai cair para R$1.200. A média dele, que era de 2.000, proporciona para ele uma aposentadoria de R$1.200. Então, economicamente, é muito vantajoso a aposentadoria especial, porque ela proporciona ao trabalhador a não aplicação do fator previdenciário. Entendi. Por outro lado, né, como todo bônus às vezes tem um ônus, existe a necessidade do momento em que o trabalhador pede a aposentadoria especial e lhe é concedida, ele tem que sair daquela atividade. E na grande maioria das vezes eu acho até justo, porque o grande conceito da aposentadoria especial é justamente proporcionar para o trabalhador ficar menos tempo exposto a uma situação de risco. Não seria justo que ele se aposentasse na especial e continuasse com a sua vida tendo uma exposição aí a algum agente prejudicial. Existe uma tese, inclusive, mas eu acredito que ela não vai ganhar força a nível de tribunal superior, que é a possibilidade de se aposentar na especial e continuar exercendo atividade especial, porque isso seria seria uma decisão apenas do trabalhador. Não, mas isso envolve questão de saúde pública. Então, portanto, como você tem direito, a gente não pode ter o melhor dos dois mundos. Como o sistema te dá a oportunidade de se aposentar precocemente com uma aposentadoria mais vantajosa economicamente pelo afastamento da aplicação do fator previdenciário, é natural que exista a necessidade de deixar aquele cargo que lhe estava proporcionando aí o prejuízo à saúde. Agora, nada impede que esse
esse trabalhador que está naquela determinada empresa teve aposentadoria especial concedida, mude de setor e passe a exercer uma outra atividade que não traga nenhum tipo de risco ou prejuízo à sua saúde ou integridade física. Tá certo, doutor. Que bom que você veio novamente nos esclarecer algumas dúvidas, hoje em especial sobre a aposentadoria especial. Agradecemos mais uma vez a sua presença e como as pessoas podem te encontrar, doutor, através das redes sociais, e-mail. Gostaria que você deixasse qualquer dúvida, as pessoas podem entrar em contato. A gente está sempre aqui na rádio, Rafaela, né? Enfim, a nossa intenção, na realidade, é trazer uma informação. Nós vamos trazer em outras oportunidades, né, outras informações. Nós temos as redes sociais, que o pessoal nos localiza por lá. O nosso objetivo não é divulgar o nosso escritório nesse momento. Com certeza. E sim, nosso objetivo é tentar levar um pouco mais de informação para que as pessoas possam se preparar, né, para quando for chegado o momento, chegada a hora de buscar a ajuda de um profissional da sua confiança, né, ele tem aí todo o esclarecimento que seria necessário para ele ter o direito à sua melhor aposentadoria. Com certeza, mais facilidade e conhecimento é tudo, né, Fabinho? Muito obrigada. Sim, justamente. Viu? Rafaela, eu te agradeço mais uma vez, assim como a toda a Rádio Regional, agradeço aos internautas pela participação, aos seus ouvintes, para mim é uma grande honra e é sempre, Rafaela, um grande aprendizado quando eu venho aqui, porque as dúvidas, os seus questionamentos, isso nos impulsiona a trabalhar e talvez resgatar alguma coisa que fazia tempo que a gente estava sem ter o contato, né? Então eu agradeço e eu sempre aprendo muito quando eu venho aqui e te agradeço muito por isso. Tá certo, e agradecemos a todos que participaram conosco. Tem mais pergunta? Não, já finalizamos. Doutor, muito obrigada. Doutor Fábio Turaza, que é especialista em direito previdenciário, indenizações por acidente e doenças do trabalho. Obrigada. Tenha um bom dia, doutor. Obrigado, Rafaela. Uma ótima tarde a todos os ouvintes, a todos vocês aqui da rádio. E é sempre um grande prazer. Um grande abraço a todos.